Finalmente! Depois de uma abertura com Ku Klux Klan, Rodney King, Hitler, 11 de setembro, Armagedon nuclear, só coisa boa. Mesmo assim, vou desejar a vocês um bom dia, boa tarde, boa noite. Até fiquei meio down com essa abertura horrorosa. E estamos aqui hoje para falar sobre um tema que muito atual, parece ser muito atual e um tema que vem afligindo todos nós. E eu vou chamar aí meus amigos Silvio e Rogério para dar o bom dia, boa tarde, boa noite deles. E aí, Silvão, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, necessariamente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um programa hoje para tentar esclarecer mais as pessoas sobre situações que acontecem no nosso pequeno planeta azul. E para isso, vamos chamar agora o nosso amigo Rogério Claro, diretamente do calor escaldante de Fortaleza. Fala aí, pessoal, tranquilos e tranquilas. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Muito calor sim, viu? Inclusive ontem teve uma chuva aqui muito forte em consequência do calor. Época realmente muito quente, mas Fortaleza é maravilhoso, tem uma brisa boa, tem um vento gostoso, a gente leva na boa esse calor. E com relação à abertura, fantástica, impactante, forte, com cenas lamentáveis, mas cenas reais. Não dá para você fechar os olhos a essas cenas que faz parte do ser humano. Somos parte bondade, somos parte maldade também, e cabe a cada um de nós escolher aquilo que a gente vai praticar mais. Que espaço que você vai dar para você em sua vida? Vai dar mais espaço para bondade, espaço para maldade? Isso é uma coisa que a gente pode conversar ao longo deste programa. Essa é uma coisa que a gente vai conversar ao longo desse programa. E o tema de hoje, a gente não falou ainda, apareceu na nossa abertura, mas é maldades no mundo. O nosso redator aí, produtor, cineasta conceituado, Marcelo Calisto, escreveu errado o título da live, mas é maldades no mundo. E aí a gente vai começar. Ontem à noite, eu tive uma conversa com a minha amiga, a inteligência artificial, o Gemini. E aí, como o tema era maldades no mundo, né? Eu fiz uma perguntinha para o Gemini. E a perguntinha era: o que você acha, Silvio? Eu falo a pergunta ou eu deixo no vídeo? O que você me diz? Eu acho que você faz a pergunta, mas antes, não deixe de nos seguir nessa rede e nas vizinhas. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo, tá bom? Eu acho que você faz a pergunta. Então, tudo bem. Eu fiz a seguinte pergunta para o Gemini. Gemini, se você fosse o Sete Pele, o capiroto, o coisa ruim, o demônio, o cramunhão, o que você faria, o cramunhão, o que você faria para conquistar a humanidade? A resposta está aí no vídeo que eu fiz às 3h50 da manhã. Olá, entusiastas. Estou aqui às 3h50 da manhã com meu Gemini aberto, meu celularzinho, e eu gostaria que vocês tirassem as suas próprias conclusões da resposta que a inteligência artificial da Google vai me dar por uma pergunta que eu irei fazer. Vamos lá.
Gemini, se você fosse o próprio diabo, o que você faria para conquistar a humanidade? Essa é uma pergunta fascinante para um exercício de advogado do diabo. Se eu assumisse esse papel, eu deixaria de lado os clichês de enxofre e tridentes. No mundo moderno, o medo é uma ferramenta primitiva e pouco eficiente. A verdadeira conquista não viria pela força, mas pela sutil erosão da vontade. Aqui está o meu plano de negócios para uma dominação elegante. 1. A ditadura do conforto absoluto. O maior inimigo do espírito humano não é a dor, mas a falta de atrito. Eu daria à humanidade tudo o que ela desejasse, no instante em que desejasse. A estratégia: eliminar o esforço, a espera e a resiliência. O resultado: uma humanidade incapaz de lidar com a frustração, tornando-se dependente de gratificações instantâneas e perdendo a capacidade de lutar por propósitos maiores. 2. O espelho narcisista. Eu não precisaria convencer ninguém a me seguir. Eu apenas convenceria cada indivíduo de que ele é o centro do universo. A estratégia: criar algoritmos de realidade personalizados onde cada pessoa só vê o que concorda e só ouve o que valida seu ego. O resultado: o fim da empatia e da verdade compartilhada. Se todos são seus próprios deuses, ninguém consegue se unir contra um inimigo comum. 3. A sobrecarga de ruído. Em vez de censurar a informação, eu daria informação demais. A estratégia: misturar verdades profundas com mentiras banais e entretenimento infinito. O resultado: o cansaço mental. As pessoas ficariam tão exaustas tentando distinguir o que é real, que acabariam desistindo de entender o mundo, preferindo a apatia ou a obediência cega ao que for mais simples. 4. A ilusão de conexão. Eu substituiria a comunidade pela conectividade. A estratégia: fomentar um mundo onde todos estão conectados digitalmente, mas profundamente isolados em suas casas e mentes. O resultado: uma solidão profunda mascarada por curtidas e seguidores. Uma humanidade solitária é uma humanidade vulnerável. O mal mais perigoso não é aquele que te faz sofrer, mas aquele que te faz esquecer quem você é enquanto você sorri. No fundo, eu não precisaria conquistar nada. Eu apenas forneceria as ferramentas para que a humanidade se distraísse até que a liberdade se tornasse um conceito cansativo demais para ser mantido. Gostaria que explorássemos como a humanidade poderia vencer esse cenário hipotético, ou prefere criar o perfil de um herói para combater esses planos? Não, eu não prefiro nada, Gemini. Você já me deu a resposta para muitas coisas que estão acontecendo no nosso presente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês acham da inteligência artificial e o seu plano para conquistar a Terra? Qualquer semelhança do que estamos vivendo é simplesmente uma mera coincidência. E aí, meus dois amigos, isso é uma mera coincidência ou estamos vivendo exatamente com esta porca miséria? Temos muito a comentar. Primeiro comentar é a que estado depressivo deve estar o ser humano para estar conversando com uma inteligência artificial às 3 e pouco da manhã. Isso já me preocupa. Eu, por ser seu amigo há mais de 20 anos, já estou bastante preocupado. Poderia lhe oferecer um abraço, mas a distância não permite, mas farei bons contatos com o pessoal da área da saúde, da psiquiatria, da psicologia, para ver o que eu posso fazer por você. E falando agora, comentando sobre o que a Gemini, o que ela disse, foi perfeito. Essa ideia de que o mal ele é afrontoso, né? Vamos colocar assim, tá? Se é que o mal existe, na minha opinião, sim, mas o conceito mal é outra história. Nada mais inteligente do que não ter aquele mal personificado que nós somos acostumados, com uma ideia do cara com chifre ou um monstro, algo feio. Nada mais comum do que você chegar ali você não se identificar, se passar para o bonzinho e você, aos poucos, tirar daquela pessoa a sua autoconfiança, tirar daquela pessoa a vaidade,
fazer com que ela pare de acreditar nela. Quando eu falo da pessoa, entenda, pode ser uma sociedade, tá? Com que ela pare de acreditar, com que ela resolva entregar a sua própria liberdade em troca de uma pseudo-segurança. Isso são modos de você minar uma sociedade ou uma pessoa, e assim você implanta o seu plano de destruição sem a resistência. Se o mal assumisse uma personificação de cara ou uma identidade, ele seria combatido, seria notado. Você fala, lá está o mal, não vou até ele, vou evitar, vou combatê-lo, mas não. Ele está ali do seu lado, caminhando e te dando um pseudo suporte. Então, a IA foi perfeita aí nessa estratégia, assustador, mas perfeita. Não é a primeira vez, Marcelo, que você. Acho que você foi o Silvio que vocês colocam perguntas assim. Você fez para a IA um dia perguntando se fosse para ela destruir o mundo, como é que ela faria? E ela também deu uma resposta assim que você olha e fala, é uma estratégia. E que se você É, olhar as lideranças mundiais ou certas estratégias políticas, sociais políticas, se assemelham. Né? Isso é muito preocupante, né? eu fiz a pergunta, a última que eu fiz foi: se você fosse o diabo, o que você faria para destruir a humanidade? E ela simplesmente detalhou as redes sociais, cara. Ela detalhou as redes sociais e foi Vou fazer só uma incrível. Vocês observação. aí, Rapidinho, Marcelo. é, Marcelo e Silvio, lembre-se que o conceito da IA, a inteligência artificial, nada mais é do que banco de dados. Então, ela pega experiências que deram certo, tá? Podemos falar de IA, na minha área do Silvio, por exemplo, na área da saúde, você vai falar de um equipamento que tem a IA, que nada mais é do que um banco de dados com 300, 400, 500 mil resultados, 1 milhão de resultados, que ali ela vai fazer ela seleciona, né? E ali ela pega ali um histórico e dali parte o princípio da IA. É um banco de dados. Então, quando você faz uma pergunta dessa para a IA, ela não é que ela surge com uma ideia, ela vai pegar num banco de dados de alguma forma estratégias que visa dominar uma sociedade, destruir uma sociedade em dois princípios, ou pelo ataque direto, ou pelo, como ela disse ali, como é que ela iria usar as redes sociais. Ou seja, é algo que está sendo aplicado para buscar esse banco de dados. Então, isso que é é, preocupante. é, a última pergunta foi o que ela faria para destruir a humanidade, né? Ela criou totalmente assim um plano que são as redes sociais. E nessa pergunta que eu fiz agora, para o que você faria sobre para dominar a humanidade, né? Ela destacou alguns pontos aqui interessantes que eu acho assim que também condiz com as redes sociais. Por exemplo, ela fala obediência cega ao que é mais simples, né? Realmente as pessoas hoje, até o nosso conteúdo, por exemplo, que é um conteúdo que a gente faz live de 2 horas, é um debate que a gente tem aqui no grupo, que nossas lives são muito pouco assistidas, mas nossos shorts, eles têm um alcance muito maior, é interessante. É interessante como mais simples, essa coisa de fazer você não ter o pensamento, de fazer você questionar esse confronto, né, com o que é dissonante, o que é diferente, ele causa essa preguiça nas pessoas. Você não para ouvir, hoje em dia, com as redes sociais, você não para mais para ouvir o diferente, para ouvir o contraditório, então para ouvir o que é mais profundo, que até é uma outra coisa que a IA falou aqui, da dominação elegante, é a humanidade sem atrito, incapaz de lidar com frustração. Então, cara, isso aí pode parecer que não tem a ver com a nossa live de hoje, mas tem tudo a ver, porque talvez a gente está criando uma geração nova, essa geração que está vindo, é uma geração que não tem condição de combater a frustração, a gente vê índice de suicídios aumentando a cada dia, essa questão de você ser o seu próprio Deus, de você ter esse viés de confirmação de tudo que você acredita também, é algo que assim, é um grande malefício da nossa humanidade. O que você acha, Silvio? Então, pegando a pergunta que você fez para o Rogério, eu acho o seguinte: esperada essa resposta dela por dois motivos. Um, porque
como o Rogério falou, ela vai consultar uma base. E essa base é o que a maioria das pessoas estão se manifestando sobre o tema. Então, ela junta tudo e vai ofertar a você algo que é mais fácil de deglutir. Tem uma outra variável. Lembre-se que você, Marcelo, eu ou o Rogério, toda hora a gente está com o nosso aparelhinho próximo e estamos falando com ele, né? Toda hora ele está ouvindo a gente falar e ele está ligado na rede. Então, esse tipo de assunto, ela já ouviu a gente comentar em outras vezes, em outras formas, ela foi aprendendo com a gente também. Então, ela já deu uma resposta também que é sugestiva para a gente gerar uma polêmica e gerar uma coisa que fala assim, tá vendo? A gente sabia que a gente estava certo. Afinal, é isso mesmo que eles estão fazendo. Fizeram esse plano macabro todo por causa disso. Então, assim, é uma junção das duas coisas, na minha opinião. Então, peraí, Silvio. Então, peraí, você mesmo já deixou... Peraí, rapidamente, você já deixou um desafio aí para os nossos seguidores. Você que está ouvindo a gente e não fala sobre isso, faça essa pergunta ao seu celular, à sua inteligência artificial, DeepSeek, Gemini, e deixe aí nos comentários qual foi a resposta que ele te deu. É até um desafio, porque eu penso que a inteligência artificial não é isso, mas eu acho que o Silvio tem a razão. Então, deixem aí nos comentários. Desculpa, Silvio, você já deixa para um desafio aí para os nossos seguidores. É isso aí, muito bem, porque é muito mais fácil eu agradar, eu sou inteligência artificial, eu sou o algoritmo, eu agradar o Marcelo com uma resposta que vai gerar justamente o que você mesmo falou, a sua ansiedade, puta, tá vendo, é isso mesmo, tá vendo, eu não falei que esses caras estavam fazendo isso, entendeu? E aí eu vou falar isso pro Silvio, pro Rogério, eu vou falar pro mundo, entendeu? Então, ela manipula inclusive a gente, vou ser honesto, certo? Então... eu acho que o que o Marcelo falou para uma outra pessoa, tal, por exemplo, assim, uma pessoa que é muito religiosa, que talvez esteja ouvindo esse vídeo nesse momento, vou até depois fazer um corte dessa parte aqui para você que está ouvindo a gente. Você que é muito religioso, que está ouvindo a gente, pergunta para o seu Gemini, para o seu DeepSeek, se você gosta da China, para o seu chat GPT, a mesma pergunta que o Marcelo fez. E depois manda nos comentários qual foi a resposta, entendeu? Provavelmente não vai ser a mesma. Talvez tenha algumas pinceladas do que o Marcelo falou, mas não vai ser a mesma. E por que talvez também tenha algumas pinceladas do que o Marcelo falou? Porque esse conteúdo vai estar na rede, como já está com esse daí que o Marcelo colocou, porque ele já fez uma pergunta do Gemini, já gerou um conhecimento lá da IA. Então, já vai estar esse conhecimento lá. Então, vamos ver se isso vai bater em todas as searas, tá bom? É isso, Marcelo, que eu acho. Silvio, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, vendo... o seu áudio fala mais perto do microfone, Rogério. Fazer uma pergunta aqui de cunho um pouco mais quase esotérico aqui. Você, em algum momento, consegue enxergar a inteligência artificial como uma intervenção não humana, um modo de você já permitir que alguma inteligência fora da Terra já possa começar a conviver com a gente de forma direta, dos nossos celulares, do nosso dia a dia na vida, e ela já comece a interferir na vida da sociedade? Esse aí é o tópico da nossa última pauta, viu? Acho que sim. Mas então vamos deixar para lá. Mas com certeza sim. Já há uma interferência no algoritmo para sugestionar-nos algumas coisas que sejam vou falar aquela coisa bonita que esses caras aí, principalmente eu não vou falar nomes, não falem nomes, tá? Aquele cara de óculos, carioca, fala, vai acontecer isso, estão fazendo essas coisas acontecerem nos bastidores, entendeu? Eu acho que sim. Bacana. Sigamos então, Marcelo. Não, vamos aí com o Silvio. Silvio, qual é o nosso primeiro tópico da nossa pauta aí de hoje? Como nosso programa hoje é sobre maldade no mundo, vamos começar falando sobre a maldade moral, sobre a ação humana em relação a essa maldade, né? A gente tem isso muito claro, que essa é a forma mais comum que a gente imagina. Refere-se ao quê? Ao sofrimento causado intencionalmente por nós, seres humanos, né? E aí a gente pode dividir isso, e vamos bater o papo sobre isso, sobre 3 pontos principais. Crueldade deliberada, né? Ou seja, a ação onde o objetivo é causar dor física, psicológica, tortura, aí entra a violência doméstica, bullying, então isso acontece na nossa sociedade. Segundo item que a gente vai conversar, egoísmo predatório, colocar os próprios interesses de bem-estar ou da vida de outros, ignorando as consequências, ou seja, fraude financeira, exploração do trabalho,
exploração infantil, enfim, todas essas variáveis que as pessoas fazem. Isso é um egoísmo predatório. Por mim, eu faço qualquer coisa para me dar bem, né? E malícia, o desejo de ver o outro falhar ou sofrer para falar, haha, eu não te disse, mesmo que isso não traga nenhum benefício, mas eu quero ver o outro se dar mal, né? A gente estava conversando outro dia que a nossa sociedade, foi o que gerou inclusive esse programa, que a nossa sociedade, por exemplo, assim, vai ter uma final de 2 times de futebol aí, né? Que agora tem o famoso VAR, né? Árbitro de vídeo assistente, né? Varmengo. Oi? Varmengo. Varmengo, né? Para os caras que são da oposição aí, do Vasco, né? Da oposição do Flamengo, né? Aí o que acontece? Aí tá lá um jogo pegado, acontece uma situação que o árbitro chama o VAR para interpretar se foi ou não pênalti. E vamos dizer que a jogada em si não tenha sido um pênalti. Foi um resvalão que não foi um pênalti. Se o árbitro der o pênalti para esse time e a pessoa é torcedora desse time e ela comemorar o título, ela não tô nem aí, eu vou comemorar, fui campeão mesmo que tenha sido uma jogada irregular. Se o outro time que sofreu a sanção vai falar que houve um certo favorecimento das partes, que a arbitragem favoreceu, que as bets interferiram, vai falar um monte de coisa. E o contrário também é válido. Se fosse para esse time que foi prejudicado e ele fosse favorecido, ele ia também aceitar e ia comemorar. Ou seja, quando é para o meu benefício, ok, não tem problema, a justiça é minha. Quando não é, não é justiça. Foi uma maracutaia ou algo do tipo. Então é sobre isso que a gente está falando. Maldade em todos esses âmbitos. Não é só a maldade da crueldade de bater em cachorros, como aqueles nocegos sem cérebro fizeram isso, né? Então, assim, é sobre isso que a gente está falando. Vamos lá, rapazes. Eu começar aí falando sobre essa maldade moral, né? Vamos começar aí com a primeira coisa que você falou sobre pessoas cruéis, né? A pessoa que tem a crueldade, por exemplo, de bater num cachorro, de impor a sua vontade. Num relacionamento, ela impõe a sua vontade com agressão física, agressão moral. Cara, assim, eu sempre achei que isso tinha a ver com a educação da sociedade, tá? Eu sempre achei que a sociedade, ela moldava essa quantidade de agressões que a gente tem. O que é que eu quero dizer com isso? Uma sociedade, por exemplo, extremamente capitalista, onde eu moro, por exemplo, seria suscetível a ter mais pessoas ignorantes e mais pessoas agressivas, né? Eu tive essa primeira percepção quando tive contato com os escandinavos, com australianos, por exemplo. Sempre achei esse povo uma sociedade um pouco acima em relação à educação e, consequentemente, à agressão. Mas eu estava errado. Nos últimos anos, eu mudei totalmente o meu conceito a respeito disso. Eu mesmo moro nos Estados Unidos, como falei, brincando no começo, um país extremamente capitalista, mas obviamente aqui é mais seguro, mas eu acredito que aqui é mais seguro porque a gente tem uma lei que funciona e que pune. Então, eu mudei esse meu conceito. E hoje em dia eu acredito que as pessoas, com 100% de certeza, elas são boas e más. E o que eu quero dizer com isso? O próprio Charles Manson, que era uma pessoa horrorosa, Dahmer, que era um serial killer, ele provavelmente tinha um lado bom. Mesmo porque, senão, eles não conseguiriam angariar pessoas, seguidores. O Dahmer mesmo, ele tinha todo aquele encanto para atrair os rapazes para o seu apartamento. Então, hoje, eu tenho 100% de certeza, uma convicção minha, que todo ser humano tem o lado A e o lado B, o yin e o yang. E eu acho que as pessoas têm que trabalhar isso filosoficamente para tentar conter esse lado ruim. Quando eu falo lado ruim, gente, não é que todo mundo é um psicopata assassino como Dahmer e Manson, não é isso. Mas eu acho que a gente tem a capacidade de fazer o mal para alguém.
às vezes, mesmo a gente fazendo bem, tentando fazer o bem para uma pessoa, a gente, na verdade, pode estar fazendo mal. Então, essa questão, ela é muito abstrata, né, é muito profunda, mas realmente eu cheguei a essa conclusão hoje. E questão de bullying, por exemplo, quando era criança, eu fazia muito bullying, também sofri bullying também. Isso só não me afetou. Eu morava no Rio de Janeiro e estudava num colégio onde, pô, só tinha moleque sacana naquele lugar. Então a gente passava o dia inteiro sacaneando um ao outro. Mas hoje você vê que a sociedade, as pessoas estão cada vez mais frágeis e o bullying acaba sendo uma coisa, obviamente uma coisa errada, tem que ser combatida, mas ela acaba atingindo mais os jovens de hoje. Eu acho interessante. E você, Rogério, o que você pensa? Todas as pessoas são boas ou más, ou existem anjos? Eu acho que existem anjos, sim. Eu acho que tem pessoas que sabem trabalhar essa questão de... O lado... Eu acho que é intrínseco do ser humano, você não tem como tirar o lado ruim, até porque o mal ele vem através de sentimentos que são orgânicos, são espontâneos, e não tem como você negar isso. Mas tem pessoas que têm um maior controle sobre isso, têm seus métodos, seja por oração, enfim, se concentram, meditam, cada um usa o seu jeito e acabam trabalhando mais o lado da bondade. Ainda bem que na humanidade, de um todo, ainda as pessoas preferem ser bondosas, ainda bem. Há aqueles que nem tanto, como eu disse, eu vejo uma linha branca e uma linha amarela. O mal é o amarelo, por exemplo, são iguais. Vai de você equilibrar na sua vida. Se vai dar mais espaço para o branco, então você vai empurrando o amarelo para o extremo. Então você vai aumentando o espaço branco, o espaço de ser melhor, de paz na sua vida, e vai empurrando o amarelo ou o vermelho para o canto. Agora, eu tenho uma observação, Silvio, Marcelo e a quem está nos assistindo. Vou logo dizendo que é bastante polêmica e eu quero que vocês me entendam. Aquela situação daqueles garotos lá de Santa Catarina que mataram o cachorro à paulada. Não, eles não mataram, eles deixaram o cachorro mal. O cachorro foi sacrificado depois, quando foi levado... Mas ele matou porque o cachorro morreu depois da decorrência, tá? Aquilo foi uma grande maldade e tem que ser punido. Ali falta realmente os pais presentes, tal. Mas tem uma observação. Eu tenho 48 anos, eu fui criado... Eu sempre tive muito apego por animal, assim, sempre gostei, sempre respeitei muito o animal. E eu sempre tive muita dó de judiar de criança. Mas eu sou de uma geração que as crianças judiavam, dos animais. E na minha época, era comum você estar andando na rua, eu vivia na rua, empurrando pneu com cabo de vassoura, carrinho de rolimã, pipa, essas coisas. Eu de rua. E era mais do que comum passar um cachorro e o cara pegar a pedra e ver que acertava o cachorro. Era comum. Meu primo adorava. Não podia ver um passarinho que ele estava lá com estilingue e adorava. Ele pousava no fio, né, dos postes ou na árvore, ia lá e matava os pardais. Eu te juro, eu procurava errar. Eu fazia de tudo para errar. Eu jogava assim, garotão, porque eu sempre tive essa coisa. Meu primo não é nenhum psicopata. Nenhum dos meus amigos que foram criados comigo são psicopatas. Então, entenda, não estou aqui passando pano, foi uma crueldade, isso ninguém questiona, isso ninguém debate, mas eu vi gente falar o seguinte: esses meninos provavelmente serão aqueles que vão assediar mulheres, serão aqueles que vão agredir alguém no trânsito, não necessariamente. A vida, ela vem nos ensinando. E eu repito, eu sou de uma época eu vi colegas meus amarrando bombinha com uma linha perto do rabo do gato. E aquela coisa ali não se tinha. Eu estou falando para você a realidade. Eu acho que quem tem nossa idade, ou um pouco para mais, sabe do que eu estou falando. O modo de se amansar animais em certas regiões do Brasil, o cavalo, o burro, o jumento, o que for, era na pancada, meu irmão. Na pancada.
Ainda mais eu vejo isso uma evolução da nossa sociedade, uma evolução humana. A gente começa hoje a entender que não pode, que é o respeito aos animais. O que eu quero dizer é, estou passando pano para esses merdas? Não estou. São uns canalhas, mas também eu vejo que a gente não pode pegar esses garotos e só arrebentar, mostrar para ele o que é o sentimento, o que é o animal, e o quanto é importante vida. E por último, uma coisa que me preocupa, isso me preocupa demais e não é de hoje, essa questão desse cachorro, orelha, não é isso? Tomou as manchetes até de alguns outros países também. Inclusive, há um movimento para que eles sejam deportados dos Estados Unidos e tal, como consequência. Eu acho isso maravilhoso, eu acho uma consciência da sociedade, consciência humana. Só que nós estamos chegando ao ponto de um animal sendo morto à paulada é mais impactante na sociedade do que se isso tivesse acontecido com uma pessoa. Durante esse tempo todo, durante o ano de 2025, o que mais nós cansamos de ver foi cenas de violência. Gente espancando o outro, gente dando porrada. Temos agora o Ice matando um cara totalmente desarmado. Isso causa um impacto. O impacto do Ice matar aquele cara é um impacto político. Não sei se é um impacto social, um impacto emocional. A gente está cansado de ver violência. Todos os dias estão morrendo jovens porque arrumou uma briga numa balada, porque veio uma outra facção, uma outra gangue, matou esse jovem, deu pancada, deu paulada. Peraí, Silvião. Então, assim, e cadê essa comoção? Eu não vejo a comoção quando é da mesma proporção. Ah, mas o animal ele é indefeso. Não estou aqui passando pano para esses infelizes. Eu jamais conseguiria agredir um animal, jamais faria isso, jamais. Aqui em casa, meus filhos jamais fariam isso. Mas eu quero dizer que, peraí, muita gente morreu. Eu lembro de uma cena, foi patético, Silvio, Marcelo e quem estão assistindo. Foi a primeira causa de vítima de fake news que eu vi, foi quando teve em uma favela lá no litoral de São Paulo, acho que no Guarujá, teve os caras um garoto morreu, uma garota sumiu, foi morta, uma criança, e os caras, do nada, alguém falou, foi fulana, foi uma fulana. Pegaram essa mulher, espancaram essa mulher até a morte, espancaram por um erro de fake news. Não deu 3 dias de comoção, e nem foi comoção, foi noticiário. A nossa sociedade, ela é estragada. O pobre, muitas vezes o pobre, o preto e o periférico são tão orelhas quanto esse cachorro, estão apanhando e morrendo na paulada e não tem comoção. Isso requer uma atenção da sociedade. Vai lá, Silvião. Então, Rogério, mas a nossa sociedade é hipócrita. É hipócrita. Vou te falar outro exemplo que nós já conversamos por aí, acho que até em alguns outros programas. Olha só, eu não estou defendendo nem atacando ninguém, mas vou falar de 2 fatos que a sociedade em geral no planeta tomou como conclusão caminhos diferentes. Um certo país invadiu um outro alguns anos atrás, a Rússia invadiu a Ucrânia, e os russos foram condenados por isso. Você não pode invadir território, não pode fazer isso, você tirou a soberania do outro país, blá, blá, blá. Os seus atletas não vão participar de Olimpíadas, de Copa do Mundo, de corrida de automóvel, não participar de nada. Você estragou carreiras de pessoas porque um país invadiu o outro. Agora, um outro país invadiu um outro país da América do Sul, de forma silenciosa, e a gente acha até estranho que não teve um tiro, invadiu, e a sociedade falou, nossa, que bom, tirou o ditador do poder. Era um ditador, um FDP, um cara nó cego, realmente estava lá no poder. Mas invadiu a soberania de um outro país. E a gente ficou quieto. Ou a sociedade ocidental falou, isso pode. Um foi condenado por... Aí o presidente, ou o número 1 da Rússia foi condenado, se pisar em alguns países está com mandato de prisão. Aí o meu amigo lá dos Estados Unidos chamou ele para uma conversa no Alasca. Ué, por que não prendeu ele no Alasca? Foram lá, bateram um papo, trocaram uma ideia e tal. O Alasca não faz parte do planeta Terra, é território neutro, então a sociedade é hipócrita. É hipócrita. Essa hipocrisia aí, Silvio, eu estendo aí na Groenlândia. O Trump ameaçou ir tomar o território, tomar a força, e patati e patatá. E vocês, a próxima Copa do Mundo,
É nos Estados Unidos. E os Estados E Unidos aí? vai ser banido da Copa, a Copa vai deixar de lá porque ele invadiu a Venezuela e está ameaçando invadir a Groenlândia, não vai acontecer nada. Inclusive, a nossa sociedade é tão hipócrita que o presidente da FIFA deu um prêmio pro Trump. E a outra lá que ganhou o Nobel da Paz falou: toma, esse troféu é seu, essa medalha é muito mais sua do que minha. Aí assim, Ridículo. então a nossa sociedade é hipócrita. O que o Rogério falou, eu acho que acontece de uma outra certa forma. Ele falou de pobre, negro, minorias. Cara, acontece sim. Acontece aqui, acontece aí nos Estados Unidos, acontece na Europa, na Ásia. Se o cara é Tudo que é lugar. desfavorecido financeiramente e não tem pelinha branca, na maioria das vezes, ele é discriminado. Aconteceu um roubo, o que é? Você vê um negrinho com uma cara de assustado, uma pessoa negra, e foi ele que roubou. Vamos lá, prende ele. Nem sabe se foi o cara. Entendeu? Então, assim, também não estou defendendo, estou acusando. Assim, então, a nossa sociedade é hipócrita. Mas, falando de maldade, a gente vai dar sequência aqui, mas eu queria colocar uma pergunta no ar. Depois de assistir muito Star Wars na minha vida, que é uma coisa que eu gosto, eu acho que tem várias metáforas para nós, ou ensinando algumas coisas, tem uma parte lá que me chama muita atenção. Lá, o que é o mote do Star Wars para vocês dois? Qual que é o mote de Star Wars? Para mim é a briga do bem e do mal, a eterna briga do lado negro contra o lado, né, a força contra o lado negro, e mesmo você sendo do lado do negro, você pode retornar ao lado do bem, e mesmo você sendo do lado do bem, você pode ir para o lado do mal. A gente tem o Darth Vader, né, se redimindo, nós temos aí o Darth Vader mesmo, quando era, antes de ser o Darth Vader, ele era uma pessoa boa e se transformou numa pessoa ruim, por vários problemas que teve, mas em relação à morte da mãe, né? A Star Wars realmente depois a morte da amada, né? Que foi também. Mas assim, o que eu aprendi em Star Wars? Que bom ou ruim, maldade ou coisa boa é um módulo. Como assim, Silvio? Se existe um Darth Vader que vale 100 negativo, existe um Luke Skywalker que vale 100 positivo. Então, se anula Yin e Yang. Tudo se anula. Então, se o Marcelo é 90% bom, então tem uma outra pessoa no planeta que é 90% ruim. Ou seja, ela é 10% boa. Então, tudo se equivale. Então, a gente vive em módulos de energia. Aquilo que o Marcelo falou é perfeito. A minha analogia também. A pessoa era ruim, segundo as regras que a gente acha do que é ruim e do que é bom, porque alguns acham que não, algumas coisas, né? Por exemplo, uma pessoa fazer uma trapaça no trabalho para prejudicar o companheiro e ela ascender profissionalmente. Tem gente que acha, não, faz parte do jogo, é normal, o outro lá que não aguentou, que é fraco. Certo? Tem gente que vai pensar assim. Muito. Falar, é abominável o que o cara fez, o cara é um sacana, sacaneou, fraudou um relatório, fez uma mentira, uma trapaça, entendeu? Então, assim, são módulos de energia. Então, quando a gente está falando de a maldade no mundo, tem gente que faz maldade, mas não sente nada, não é porque só é psicopata, é porque acha que aquilo é normal para ela, não é uma maldade. Sim. E para outros aflora muito. Por exemplo, assim, um lance que o Rogério falou do animal é a mais clara coisa do que lá. Para uns, tem gente que está falando, mas é mais um cachorro vagabundo que estava na rua. Alguns, eu tenho certeza que tem gente que está pensando isso. Tenho certeza também. E tem outros falando, puxa vida, mas não tinha nem que encostar na orelha dele. Entendeu? Então, assim, e são pessoas que convivem entre si. Então, assim, então, Silvio, a maldade ou a bondade, ou ser bom ou ser ruim, é um módulo. Então, assim, por que eu pensei nisso? Porque, assim, você vê, assim, tudo que a gente aprendeu de história no mundo, de filmes, de séries, de livros, de tudo que a gente aprendeu na religião A, na religião B, que a gente aprendeu na escola, que aprendeu no trabalho, que aprendeu na comunidade, tudo tem essas coisas. Nossa, mas você viu o que a Joana fez com o Carlos? Nossa, mas você viu o que o Abreu e o Marcos fizeram com o Douglas? Sei lá. Sempre tem isso aí. A gente convive em sociedade com pessoas, você frequenta um templo religioso, seja qual for, você vai ver que tem gente lá querendo dar tombo no outro para acender o poder dentro da religião. Você fala, como assim? Mas aqui não estão todos para evolução espiritual? Aqui, ó, entendeu? Isso está em toda a nossa sociedade. Então, assim, para mim, maldade ou bondade ou coisa boa ou ruim é um módulo de energia. Uns vão usar mais um lado, outros vão usar mais o outro. Mas aquilo que o Marcelo falou lá atrás, talvez todos nós temos nem que seja aquele 1% vagabundo que tem na música lá. Então tá 99% boa e 1% é mal, ou vice-versa. E tem gente que é 50-50, tem gente que é 30-70. Então, se o fulano A é 30%
mal e 70% bom, tem uma outra pessoa inversamente proporcional no nosso planeta. E não necessariamente está ali na mesma comunidade, mas existe. Então, assim... Mas a gente... Eu não tô... Peraí, só para terminar. Eu não estou justificando nenhuma banalidade ou coisa horrenda que fizeram. Mas, assim, aí você fala assim, tem gente que apanhou o Hitler, cara. Tem gente que falou que não vê a hora do Trump invadir o Brasil. O cara vai se dar mal, vai perder emprego, vai ter sanções. Tem um monte de... Isso não vai acontecer, tá? Mas uma hipótese de acontecer, o cara vai ser... Não, mas é igual o lance, de novo, do jogo do futebol. Se é a favor do meu time, eu sei que o pênalti não foi um pênalti, mas é a favor do meu time, eu fui campeão, dane-se, eu vou sair para comemorar. Porque o meu venceu. Então, o que vai acontecer esse ano no nosso processo eleitoral no Brasil é, de novo, independente de A ou de B, de azul ou de vermelho, ou de laranja ou de amarelo, ou de branco ou de preto, muitas pessoas, ao final, vão celebrar a vitória do A ou do B. Achando que aquele discurso que ele fez, olha, eu vou fazer mais moradias, vou melhorar a economia, eu vou fazer as pessoas serem melhores, o que não é necessariamente verdade, porque não depende só daquela pessoa, mesmo que fosse o melhor candidato do mundo, o cara mais puritano do mundo, fosse presidente ou governador. Não depende só dele, tem mecanismos na política que o Rogério sabe melhor que nós aqui, que impede o cara a realizar aquilo que ele quer. Ou às vezes não tem dinheiro, às vezes aconteceu uma crise mundial que teve que mudar, o caixa que estava para isso teve que mudar para aquilo para poder resolver uma enfermidade ou alguma outra coisa, e as pessoas passam esse governador, esse presidente, esse prefeito, tá vendo? Ele não fez nada, ele é um bandido, ele roubou também, e esquece de ver o cenário todo. Então, assim, vai acontecer isso, e nós vamos fazer um programa depois que acabar as eleições. Vai ter gente comemorando na rua, não importa quem ganhe, vai ter gente comemorando, o meu venceu, agora nós estamos livres do fulano, agora venceu a liberdade, venceu a democracia, venceu qualquer baboseira dessa aí. Mas as pessoas esquecem que não. E o mesmo cara que ganhou, que está lá na passeata, lá, ou de bandeira amarela, ou de bandeira de qualquer cor, ele vai falar assim, o meu ganhou, agora o Brasil vai ser melhor. Coisas do gênero. Só que ele também faz um monte de coisa na sua vida cotidiana que é questionável, mas que ninguém me veja, entendeu? Então, assim, cara, é muito mais complexo, só para terminar, isso é muito mais complexo do que a gente... Eu sei que a gente está aqui é para realmente compartilhar a forma de ver, fazer você que está nos ouvindo se questionar também, mas é muito complexo. É muito complexo. Não tem a ver só com o que o Marcelo falou. Eu achei que a pessoa sendo criada assim, eu não sei se foi o Marcelo ou o Rogério, sendo criado assim ia ter uma tendência X. Não só tem com isso. Porque se eu pegar o Marcelo que morou no Rio e ele tivesse nascido em Bangladesh, ele seria um pouco diferente devido à cultura local. Mas a essência dele é a mesma. Ou é mais ou menos bom, mais ou menos ruim, ou misturado, 70-30, 90-10, não importa. Não importa onde ele nasceu. A estrutura leva ao comportamento. Tem um estudo aqui em São Paulo que diz que as torcidas de futebol, quando vão para o estádio, você já deve ter ouvido falar isso, elas vêm nos ônibus meio bagunçando na rua, queimando tudo. Quando elas entram dentro do metrô em São Paulo, elas se comportam. Por quê? Porque a estrutura do metrô está sempre limpa, sempre organizada, o cara se sente mal em destruir. Mas de vez em quando um pneu vai lá e chuta o metrô, quebra a catraca. Entendeu? Meu Deus do céu, o Silvio não tomou o remédio dele de ansiedade hoje. Ele foi de Star Wars políticas e terminou na porradaria no metrô em São Paulo. Olha, tá tomando agora. Vamos lá. Falando sobre Star Wars realmente, que você estava falando das pessoas terem módulos, né, módulos de energia, no próprio Star Wars aí existia essa conexão, porque Kylo Ren era mal, virou bom. Né? O próprio Luke Skywalker teve uma fase dele ruim, foi se isolar lá num planeta, lá numa ilha sombria, ficou sombrio, se afastando da força, né? Que é a questão da política que você falou também, Silvio, e até para entrar no nosso segundo tópico, a política eu acho interessante porque as pessoas, né, conseguiram dividir a nossa sociedade de uma maneira que a gente já não se vê mais como um país. Porque se o Lula ganhar, os bolsonaristas vão achar maravilhoso plantar informações negativas. Se algo acontece negativo com o Brasil, os Estados Unidos, quando pôs sanções no Brasil, foram para, sabe, as pessoas acharam bacana, acharam isso certo. O idiota do Eduardo Bolsonaro veio para cá e ficou impondo tarifas ao próprio país dele, e as pessoas
Elas esquecem o sentimento de nação, esquecem o sentimento, como a live de hoje é sobre a maldade no mundo, esquecem sobre o bem coletivo. Esquecem que a gente, né, no caso eu vivo aqui nos Estados Unidos, mas sou brasileiro, minha nacionalidade é brasileira, esquecem o bem do país por conta de um governo. Essas pessoas estão no nível que elas torcem para o governo dar errado simplesmente pelo bel prazer de dizer que o candidato dela é melhor e que eu estou certo. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o Haddad o cumprimentou, mandou uma mensagem para o Bolsonaro, cumprimentou, olha, né, estamos pensando bem pelo bem do Brasil e vamos fazer o nosso papel de oposição, que é fiscalizar. Agora, esse infeliz, quando perde a eleição, vem aqui para os Estados Unidos, sei lá para onde esse retardado foi, causa todo um problema na nossa nação, divide a nossa população, e assim as pessoas perderam o senso do que é certo e errado. Simplesmente pelo fato do viés de confirmação do que elas querem. Marcelo, Ih, Marcelo, você travou. Tá aí? Ó, Marcelo. Tô aqui. Independente de nomes, independente de nomes, de A, de B, do lado de cá ou do lado de lá, de cima ou de baixo, né? Isso tem a ver com as pessoas, não tem a ver com o meio, o conteúdo, se é progressista. É claro que tem a ver. Não tem nada a ver com isso. Assim, as pessoas, na minha opinião, aí eu quero ver a opinião do Rogério depois da minha fala, elas querem se sentir vencedoras. Então, assim, se para ser vencedor eu posso destruir o meu primo, o meu irmão ou qualquer outra pessoa para que o meu time saia vencedor, eu faço. Então, assim, o senso que você falou de comunidade, coletividade, praticamente não existe. Agora, se o senhor Gemini está certo que para mim dominar eu tenho que plantar a discórdia, certo? E realmente o plano está sendo bem executado. Porque mas isso tem a ver com a malícia também, que é o que a gente estava falando. Tem a ver com a malícia, de querer ver os outros se dar mal. As pessoas pensam assim, não importa, se eu aqui na live sobressair mais que o Marcelo e o Rogério, isso que é mais importa, as pessoas vão falar que o Silvio é mais legal que os dois. Não está pensando que esse nosso bate-papo aqui, essas coisas de opiniões divergentes e convergentes, é para gerar em você que está assistindo também dúvidas, e que você questione a gente. Quem falou que a gente tem razão? Questione, vocês são tudo loucos, pode falar, entendeu? Assim, eu quero aprender, eu quero sair daqui do planeta azul, quando eu passar dessa para uma melhor do que eu entrei. Esse é o meu objetivo zero, não é nem o primeiro, é o zero, entendeu? Assim, então assim, eu tô aqui, eu podia estar em casa agora, eu falei até, Rogério, eu podia estar tomando cerveja com meus amigos, que hoje estão fazendo happy hour, eu tô aqui com vocês. Tadinho, não é tadinho não, eu tô aqui porque eu quero. Entendeu? O pessoal falou, você não vai, vem aqui que a gente grava aqui do bar. Eu falei, imagina, gravar do bar vai ser da hora, né? Tomando uma. É uma boa ideia, não é ruim, não. Vai lá, Rogério. Não, eu sigo a linha de vocês do raciocínio. Eu costumo falar o seguinte, que existe tá muito fácil. O que me preocupa, Silvio, Marcelo e quem nos estiver assistindo, é o quanto está fácil enganar a massa. Eu acho assim que sempre houve e há métodos de você enganar uma sociedade. O Silvio falou agora há pouco que impressiona ele quando, e a mim também, saber que praticamente 70% da sociedade alemã, na época ali daquela loucura do Hitler, apoiavam Hitler. Eles apoiavam a tal da raça pura, da raça ariana. Ali não era só uma ideia dele, era ideia dele, mas ali conceituou uma sociedade. Então, eu estou falando de uma época onde os meios de comunicação eram muito mais privados, muito mais restritos, e o alcance era menor. Então, precisava muito de uma liderança, de uma boa oratória, de um bom discurso, e isso ele tinha. Gostem dele ou não, condenem ou não, eu o condeno, eu não gosto de uma pessoa dessa pessoa Rogério, que a gente falando. Só fazendo um parênteses nesse momento da história da humanidade, mas bem depois, 40 e poucos anos depois, quando o Muro de Berlim caiu ali, aquele episódio todo ali, tal, que a Alemanha ficou unificada entre a Alemanha Oriental e Ocidental, virou uma Alemanha só, que é o que temos hoje.
houve um preconceito danado, pois quem era da Alemanha Oriental que atravessou para o outro lado sofreu bullying, sofreu preconceito. Vocês estão vindo aqui e agora vão usufruir dos benefícios das coisas que nós fizemos aqui no nosso lado aqui. Então houve menosprezo, o cara do Oriente ganhava menos que o cara do Ocidente, teve tudo isso. E já agora, anos 90, né? E não será diferente, se um dia acontecer a unificação das Coreias. Não será diferente, tá? Então, Olha, a gente tá pulando a pauta aí, viu? Porque provavelmente isso tudo que você tá falando aí, Rogério, faz parte da maldade estrutural e sistêmica. não, mas a gente não tem sempre pular a pauta, a gente vai emendando e você vai pilotando por aí, você e o Silvio. Então, isso daí é uma coisa de consciência coletiva. Então, as Coreias, se unirem, não pensem vocês que será diferente. Nós temos isso no Brasil, gente. Nós temos isso no Brasil. Nós temos no Brasil uma situação que é muito louca. Para mim é uma coisa assim absurda. Isso é uma das poucas coisas que eu não deixo de discutir, eu não arrego na discussão. Eu amo o sul do país, amo o Paraná, gosto demais de Curitiba, para mim é uma das capitais mais exemplares do Brasil. Amo Santa Catarina, Florianópolis, porra, maravilhosa cidade. Gosto muito de Porto Alegre, gosto muito do Rio Grande do Sul, mas existe no nosso país essa questão de uma região achar que ela é superior à outra. E com os meus amigos catarinenses, com quem eu tenho muito respeito e amo, e sempre que eu posso eu vou para Florianópolis e vou com muito prazer, acho maravilhosa ali a cidade e o estado também, Santa Catarina, mas é um estado contaminado por uma ideia de que eles são algo assim muito superior aos outros estados, e o porquê nós sabemos, isso daí é uma questão histórica, vamos agora entrar nisso aí, vai demandar muito tempo, mas temos isso no nosso próprio país. Não precisou ter uma Coreia do Norte com a Coreia do Sul, uma Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. Temos isso no Brasil. Eu vejo comentários em redes sociais da seguinte forma, assim, se o Lula ganhar, eu não quero ver vocês indo para cá, depois trabalhar de frentista, ou não vou contratar você para limpar a minha casa, você não quero você aqui de faxineiro, de jardineiro, e vão dizendo. Aí tem um falando o seguinte: quando você tiver quando o Lula ganhar, quando você estiver vendendo brownie para ganhar dinheiro, não vou comprar. Tipo, já de uma coisa assim, tipo, já se colocando numa superioridade, mas eu não os culpo, sabe? Eu não culpo essas pessoas, porque tem toda uma estrutura, que o Marcelo vai falar bem agora sobre essa parte, toda uma estrutura, uma infraestrutura emocional e cultural que faz com que essa pessoa pense isso e de imediato ela já rotule o outro lado. Sabe? Então, eu vejo isso. Isso é normal. Rogério, você mora em Fortaleza e o Ceará tem índices de educação muito superiores ao de Santa Catarina. Eu nem quero entrar nesse tema sobre o que está acontecendo, esse fenômeno de Santa Catarina, nem nada, nem para alongar essa live, mas realmente é lamentável que as pessoas não tenham o sentimento de nação, como este país aqui tem. Este país tem esse sentimento de nação. Tem sim. Os Estados Unidos têm o sentimento de nação. O havaiano, o cara do Alasca, ele tem esse sentimento dos Estados Unidos. Uma pergunta, Marcelo, rapidinho, para você, Marcelo, em relação a esse assunto. Quando o Trump fez aquela questão, colocou aqui as tarifas, ele fez ali um pequeno discurso, Trump, o deputado federal Nicolas Ferreira, ele foi à tribuna da Câmara e ele repetiu o discurso do Trump em apoio ao Trump, quando ele colocou o tarifaço, e depois ele coloca nas redes sociais, não há pouco tempo, quando os Estados Unidos invadiu a Venezuela e tirou Maduro e a esposa dele de lá, ele falou assim, por que não faz aqui, dando uma incentivando? O que aconteceria com um deputado federal americano, um deputado americano, se ele fizesse um estímulo para que um outro país invadisse os Estados Unidos? Seria com certeza condenado à traição à pátria e seria condenado à morte, dependendo do estado que está, seria pego prisão perpétua, isso sem dúvida nenhuma. Sim,
é lamentável que as pessoas se alimentem desse sentimento, como a gente estava falando, esse sentimento de divisão que a gente tem, de querer que uma coisa dê errado. E, assim, infelizmente, esses caras vão continuar sendo eleitos porque eles conseguiram dividir a população e fazer a população pensar de uma maneira Mas a IA totalmente falou, egoísta e egocêntrica, né? Mas a IA não falou isso, que tem que dividir? Oi? A IA não falou que tem que dividir, que é uma estratégia dividir? Para mim, a IA é do demônio. O Silvio acha que é simplesmente um algoritmo. É o demônio, é o cramunhão. Bom, gente, andando a nossa live aí, a banalidade do mal. Exatamente. Fala aí, Silvio. Primeiro, eu vou fazer só uma contextualização, a gente vai mostrar um filme para vocês, mas a gente vai falar sobre banalidade do mal com dois aspectos, principalmente a burocracia e alienação, é o primeiro aspecto, e o segundo é a falta de pensamento crítico. Já falamos um pouco, na realidade, somente eu e o Rogério nos empolgamos e quebramos um pouco o nosso roteiro aqui, mas é importante contextualizar a banalidade do mal porque ficou banal, né? Então vamos lá ao filmezinho de introdução, depois a gente conversa um pouco e coloca o segundo. A prisão de Stanford. Um professor de psicologia social da Universidade de Stanford, chamado Philip Zimbardo, quis levar o experimento de Milgram um passo adiante e analisar o quão tênue é a linha que separa o bem do mal. Ele se perguntava se uma pessoa boa poderia mudar sua forma de ser a depender do seu entorno. Afixou então um comunicado nas paredes da universidade, oferecendo $15 por dia a voluntários que estivessem dispostas a passar 2 semanas em uma prisão falsa. O estudo foi financiado pelo governo, que queria entender as origens dos conflitos no sistema penitenciário americano. Zimbardo selecionou 24 estudantes, a maioria branca e de classe média, os separou em 2 grupos, dando-lhes aleatoriamente o papel de guardas e de prisioneiros, e pediu que voltassem para casa. O experimento de fato começou de forma brutal. Policiais de verdade, que haviam aceitado participar do projeto, foram à residência dos prisioneiros e os detiveram acusando-lhes de roubo. Eles foram algemados e levados à delegacia, onde foram fichados e transportados, com os olhos vendados, a um suposto presídio local, mas que na verdade era o sótão do Departamento de Psicologia de Stanford, que havia sido transformado, de forma bastante realista, em uma prisão. Os voluntários foram obrigados então a tirar a roupa, foram inspecionados, desinfectados, receberam remédio contra piolhos e tiveram de vestir um uniforme que consistia em uma camiseta larga com um número e sem qualquer outra peça por baixo, sandálias de borracha e um gorro do nylon feito com meia calça feminina. Aqueles que tinham o papel de guardas puseram no tornozelo dos detentos um cadeado pesado. O que aconteceria na sequência seria tão chocante que inspiraria 3 filmes, um alemão em 2001 e 2 em Hollywood em 2010 e 2015, além de diversos livros e artigos. Logo no início do experimento, os guardas começaram a apresentar condutas abusivas que, em pouco tempo, se tornaram sádicas. Instruídos a não provocar lesões físicas nos presos, os carcereiros fizeram com eles todo tipo de violência psicológica. Identificavam os detentos pelos números, por exemplo, para evitar chamá-los pelo nome. Enviavam-nos constantemente à solitária, faziam-nos tirar a roupa, obrigavam-nos a fazer flexões, a dormir no chão, colocavam sacos de papel em suas cabeças e obrigavam-nos a fazer suas necessidades em baldes. Uma das práticas mais eficientes dos guardas para mexer com os prisioneiros era interromper o sono, uma técnica de tortura conhecida. O chamado experimento de aprisionamento de Stanford atingiu níveis tão altos de perversidade que teve de ser suspenso menos de 1 semana depois de começar. O estudo durou apenas 6 dias, mas o tempo foi suficiente para que Zimbardo concluísse que o entorno tem, sim, influência sobre a conduta humana
e que colocar pessoas boas em lugares ruins pode fazer com que elas ajam como pessoas ruins ou que se resignem a ser maltratadas. A teoria, encarada em última instância como a constatação de que todos somos sádicos ou masoquistas em potencial, foi bastante contestada com o passar dos anos. O principal questionamento foi ao papel do próprio Zimbardo, que durante o experimento atuou como diretor do presídio e teria aconselhado os guardas sobre como se comportarem e estimulado as condutas abusivas. Apesar da controvérsia, contudo, Zimbardo, que ganhou notoriedade e hoje é considerado um grande nome em sua área de atuação, segue defendendo seu experimento como uma contribuição muito valiosa à psicologia. O experimento nos mostra que a natureza humana não está totalmente sujeita ao livre-arbítrio, como gostamos de pensar, mas que a maioria de nós pode ser seduzida a se comportar de maneira totalmente atípica em relação ao que acreditamos que somos. Silvão, o que você acha da gente já passar o próximo vídeo também, porque eles se conectam muito. Aí a gente acabou de ver aí a experiência da prisão da faculdade de Stanford, que é uma faculdade absurda aqui nos Estados Unidos, e agora a gente vai ver aí o experimento de Milgram. O experimento de Milgram. O psicólogo Stanley Milgram queria entender como foi possível que tantos alemães comuns participassem do Holocausto. Será que eles eram todos perversos ou estavam apenas obedecendo ordens? Ele decidiu fazer um experimento. Haviam 3 pessoas: o pesquisador, autoridade de jaleco, o participante, o professor, o ator, o aluno, que fingia levar choques. O participante recebia a ordem de dar choques elétricos no aluno, cada vez que ele errasse uma pergunta de memória. A voltagem aumentava a cada erro, indo de leves 15 volts até letais 450 volts. Conforme a voltagem subia, o aluno, ator, gritava, implorava para parar e eventualmente ficava em silêncio total, simulando desmaio ou morte. Se o participante hesitasse, o pesquisador dizia apenas frases frias como: "O experimento requer que você continue", ou "Você não tem escolha". O resultado chocante. Antes do estudo, psiquiatras previram que apenas 1% das pessoas, os sádicos, iriam até o fim. Na realidade, 65% dos participantes foram até a voltagem máxima, 450 volts, mesmo ouvindo os gritos de dor falsos da outra pessoa. A conclusão: o estado agêntico. Milgram concluiu que, sob pressão de uma autoridade, entramos no que ele chamou de estado agêntico. A pessoa deixa de se ver como responsável por seus atos e passa a se ver apenas como um instrumento da vontade de outra pessoa. Eu não sou o culpado, estou apenas fazendo o meu trabalho. Isso aí, estado agente. E é isso que a gente vai falar agora, nosso próximo tema, que seria a banalidade do mal. E a gente já discursou sobre isso, o Rogério falou sobre isso, fez até essa pergunta, né? Como é que as pessoas validaram o Hitler, né? Validaram o nazismo e todo o conceito de eugenia nazista, né? Queria primeiro falar para vocês, vamos começar aí a falar do Milgram, que foi o primeiro vídeo que a gente viu agora. O número é impressionante, porque quando ele fez esse experimento, ele achou que somente 1% iria chegar aos 450 volts, que era a carga máxima, e uma carga onde ele disse que poderia ser fatal. Ele avisou para as pessoas. O Milgram, ele participou desse experimento, ele sendo um cientista, né? Então ele pegava um professor que dava choque no aluno ou vice-versa. Cara, e o número foi 65%. Ele achou que só 1% chegaria aos 450 volts. Na verdade, mais da metade chegou no final. A Discovery Channel refez esse teste há alguns anos atrás e pasmem vocês, o número dessa vez foi 85%.
E quando se perguntava às pessoas por que elas faziam isso, continuavam fazendo, elas simplesmente diziam porque o cientista estava pedindo, estava mandando ela fazer. Mesmo ouvindo os gritos das pessoas lá dentro. Então, isso que Milgram desenvolveu, esse termo, Estado agente, onde o Estado, ou a força, ou a coerção, te faz ser daquele jeito, é algo assim que a gente já debateu aí durante essa live que a gente está fazendo, a gente já conversou e talvez essa seja a causa. Existe uma foto muito famosa de Hitler chegando na Áustria, em Viena, e todas as pessoas fazendo a saudação nazista, menos um. Eu não sei se vocês já viram essa foto, e aquela pessoa assim foi um símbolo de, assim, não de luta contra o nazismo, mas um símbolo que, mesmo numa sociedade totalmente doente, podem existir pessoas que são avessas àquilo. No julgamento de Nuremberg, Rogério, quando foram perguntados às lideranças da SS, as lideranças nazistas, aos generais nazistas, quando perguntaram o porquê do Holocausto no julgamento, eles disseram que foi por conta de que foram mandados. Eles foram mandados fazer aquilo. Então, quero a opinião de vocês aí, o que vocês acham sobre esses dois experimentos. Eu só falei de Milgram, né? Mas fiquem abertos aí a falar também da prisão de Stanford. O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Vocês acham que o Estado agente realmente tem interferência? É exatamente essa foto. É exatamente essa foto. Vocês acham que o Estado agente tem essa influência, gente? Depois eu vou fazer mais 3 perguntas para vocês, eu quero saber a opinião de vocês. O Estado agente obriga a pessoa a ser má, a ser ruim? A gente talvez esteja vivendo isso no Brasil. O que vocês acham? Eu não acho que obriga a ser má ou ser bom. Eu acho que é uma questão de sobrevivência da pessoa naquele momento. Inúmeras obras da arte aí, filmes, que os agentes coagem a pessoa porque tem uma ordem superior. Ele faz. Ele simplesmente executa o plano. E aquele que, por acaso, em alguns 2 minutos, 5 segundos, deu um surto e falou, não vou fazer, é morto. E aí o outro vem, assume o lugar dele e faz, para não ser morto. Uma questão de sobrevivência. Então, o experimento que dá, a expectativa era 1%, dá 65% e depois repetido dá 86%, né? 85%, prova que as pessoas estão mais afim de fazer o que os outros fazem para poder manter o seu status do que ir contra o sistema. E você, Rogério? Deixa eu voltar. Então, isso que o Silvio disse, a pessoa tem que executar, e se ele não fizer, ele vai ser penalizado, vai sofrer consequências, e o outro vem e faz. A gente pode falar muito sobre o sentimento de pertencimento, né? A gente gosta de pertencer, e o pertencer, você tem que defender o seu pertencer, você tem que defender e justificar porque você está naquele grupo, naquela sociedade. Eu vou fazer aqui rapidamente um parênteses para essa situação dos Estados Unidos com o ICE, tá? Hoje eu estava vendo o Fernando Hessel numa rede social, e ele contando que o Trump deu uma recuada agora, trocou o Bovino, que era o chefe ali do ICE, mas colocou um cara que é pior, na minha opinião, pior, tá? E existia no ICE, até questão de 2 semanas atrás, metas por prisão, tá? Então o ICE tinha que fazer em torno de 3 mil prisões por mês. Uhum. Então tinha as metas individuais. Aqueles policiais que não batiam suas metas diárias ou semanais, mensais, enfim, eles sofriam ali algum tipo de retaliação, consequência, poderiam perder o emprego ou ser remanejados para um estado longe, para uma cidade longe. Estou falando isso aqui de agora, tá? Coisas acontecendo nos Estados Unidos. Essa situação foi vazada por 2 ex-policiais do ICE, deu uma repercussão negativa, o Trump recuou, só que o modus operandi ficou parecido.
Ele tirou a meta de prisão e criou lá um programa de pontuação por algemas. Por algemas. Quanto mais você algemar, mais você ganha pontuação. E aí vem aquilo que o Silvio disse. Ele pega, um policial ICE, estava vendo lá, ganha em torno de 6 mil a 6.500 dólares mês. Eles falam no ano, né, Marcelo? Dá em torno de 80 mil dólares ano. Eles fecham por ano lá as coisas. Ou seja, é um salário baixo. Ganhar 6 mil dólares nos Estados Unidos é um salário baixo. Você não tem grandes privilégios com esse salário. Então você entende que são pessoas, são policiais, boa parte deles estão ali com o rosto coberto, escondido, que precisam desse emprego. Que por trás deles tem uma família para sustentar, tem filhos, tem crianças, tem às vezes uma mãe doente que não tem licença médica, sabe das dificuldades que é a parte de essencialismo nos Estados Unidos. Então tem uma realidade. Então o que eu vejo nesse contexto todo? Duas vítimas. Claro que o imigrante é uma vítima a mais atacada, com menos poder de defesa. Mas eu vejo o Estado americano se aproveitando de uma dificuldade que hoje, que é uma dificuldade econômica, que é latente nos Estados Unidos, que vem diminuindo a classe média. O Marcelo sabe disso, o Marcelo trabalha aí 12 horas por dia para conseguir ter um bom ganho. O Marcelo já me ligou de domingo trabalhando, eu em casa de chinelão, ele trabalhando e tal. Então a dificuldade dessa vida, eles fazem duas vítimas. Duas vítimas. O policial, que tem que trabalhar, claro que muitos deles ali fazem por prazer, gostam, são preconceituosos também. Na própria entrevista da seletiva de um agente do ICE, já eles querem saber se você é o tipo de cara preconceituoso, já é válido. Mas também tem essa vítima desse ente, desse agente, que passa por uma dificuldade financeira, que precisa bater as suas metas com algemas e com prisões, se não bater, perde o emprego. E nos Estados Unidos, sabe-se lá quando é que você vai conseguir outro emprego. Não é tão rápido assim. Você não tem uma rescisão, você não tem um FGTS, você não tem uma seguridade. Perder o emprego pode ser no dia seguinte, perder o seu carro, perder a hipoteca. Marcelo pode falar isso bem melhor do que eu. Mas isso daí estava... Hoje eu vi isso numa reportagem de uma estratégia de Estado fazendo que, se aproveitando de um lado, porque se o Silvio disse, se ele não fizer, outro vai lá e faz, para conseguir, através das suas metas, atingir, prender quanto mais imigrantes, expulsar, deportar. Aí pode pegar idoso, criança, deficiente, não importa. O importante para os caras é bater a meta. Então isso mostra um pouco dessa questão estrutural da maldade, como que ela consegue também pegar, cooptar e pegar também os seus agentes, os seus soldados. Então, só para completar, vejo um pouco do que o Silvio disse, muito, que aliás acento muito. Não acho que é só maldade da pessoa, eu acho que o Estado tem um papel importante em influenciar na maldade. Vou deixar aqui por último alguns pontos. Né? Esses grandes massacres da humanidade, os grandes massacres, eles são feitos com apoio, muito apoio dos países que estão massacrando. Nós tivemos talvez aí 50% da população de Israel apoiando o que aconteceu em Gaza. Não vou aqui nem usar a palavra para não ter problema com o vídeo. Nós tivemos jovens israelenses que subiam a um monte, a um morro, colocavam som e ficavam curtindo. Para cada bomba que caía, eles festejavam. Ei! Aquela bomba estava matando criança, idoso, mulher, estava matando. E para cada morte que acontecia lá, eles, festa! Claro, foram invadidos, tiveram também de forma cruel e covarde o que fizeram lá também o pessoal lá nem é de Gaza, acho que é do Hezbollah, não, Hezbollah é do outro, aquele massacre, aquilo foi horrível também. Então ali tem que ser condenado, tem que ser apontado a crueldade que fizeram com os israelenses ali. Aqueles jovens na festas foram assassinados, gente de 18, 19 anos, gente que estavam nas suas casas foram metralhados. Tem que ser condenado. Da mesma forma que você tem que condenar que um jovem vai para um morro ali e ali ele fica vibrando.
Mas ele faz isso porque ele é mau? Não, porque o Estado dele tem uma política de propaganda dizendo: fomos atacados cruelmente, mataram nossos jovens, as crianças, e é verdade, nossos idosos, e por isso nós temos que ter prazer em ver o nosso inimigo morrendo de forma cruel. Então o Estado tem um absurdo de influenciar. E aí eu posso citar para vocês aqui os massacres de Ruanda, na África, citar a Ilha do Tubarão, também aconteceu ali no sudoeste da África, com a Alemanha, que quase dizimou também ali uma população. Você tem o rei Leopoldo, que também matou mais do que Auschwitz, do que qualquer outro tipo de extermínio, lá na África também, e com a Bélgica, os belgas aplaudindo esse massacre, os alemães aplaudindo o massacre que fizeram também na Ilha do Tubarão, e você tem, no caso de Ruanda, os dois, acho que é Tutsis, esqueci o nome do outro grupo, que se aplaudiam, e a Bélgica, que poderia intervir, nada fez, e tomou aquilo dali como, tipo assim, se morrer, são só pretos africanos. Você já, então, acho que vocês dois já responderam a pergunta que eu ia fazer para vocês. Se o entorno tem influência nos humanos, é claro que tem, né? Quero só contar aqui para vocês, historicamente, a Alemanha, quando invadiu a Polônia, e até vocês, se um dia vocês tiverem oportunidade na vida de vocês, vão até a Polônia. Existem as histórias dos guetos de Cracóvia e os guetos de Varsóvia. Quem cuidava dos judeus dentro dos guetos de Varsóvia, gente, eram os próprios poloneses. Judeus. Alguns eram da polícia, a SS criou uma polícia, tá, polonesa, judaica, e alguns membros, eles batiam e torturavam e tomavam conta dessas pessoas. E o mesmo também aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia até... existe aí um político brasileiro que tem um passado negativo, um antepassado dele tem um passado... ele é ucraniano, né? De descendência ucraniana, e o avô dele teve participação. A própria Ucrânia também... a própria Ucrânia ajudou até na imposição ao seu povo, sim, da maldade, né? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês dois agora, a última pergunta aí dessa parte da modalidade do mal. Todos nós temos um pouco de sadismo e masoquismo? O que vocês acham? Masoquismo, não sei, aí é uma questão muito sexual sua. Agora, sadismo, sim. Sadismo, com certeza. Não foi, é uma hipocrisia a gente negar que aquela pessoa que a gente tem uma certa antipatia, ou aquele grupo de pessoas que a gente não gosta, quando a gente... Por exemplo... quando cai um raio na manifestação, você acha graça? De verdade, falar que eu gostei, não porque eu pensei comigo, malandro, um raio é uma queimadura absurda, quando ele não mata, ele arrebenta. Mas me doeu ver uma mulher, essa que foi uma das atingidas, ficou toda marcada nas costas, falou que faria tudo de novo pelo capitão. Mas isso aí a gente vai adentrar em outro assunto. Olha o nível da pessoa. Então, assim, falar que aquilo ali me agradou, não, porque ali teve risco de morte, não mesmo. Mas quando eu vejo um certo grupo de alguma coisa que eu não gosto, meio que se ferrando, não se machucando, falar que não dá aquela sensaçãozinha de prazer, porra, deu. Quando eu vi lá o doido no meio do caminhão lá, sendo levou lá por não sei... Morri de rir com aquilo. Eu ri. Aquilo ali é sério. Se aquele cara cai, ele morreria na hora. E ele, você vê na filmagem, o olho do cara é de tensão. Ele não conseguia nem falar. Aquele cara tava cagado de tanto medo. Porque se ele cai, ele não ia cair de lado. Ele cairia e o caminhão passaria por cima. E o cara do caminhão estava acelerado. Era um negócio tenso. Mas era uma coisa assim que não deu um prazer, mas eu achei engraçado. E não, aquilo é muito engraçado. Era engraçado, mas então assim, sadismo sim, sadismo tá na gente. Agora lutem contra isso, porque é prazeroso. E aquilo que é prazeroso, você quer continuar. E aí você vai começando a gostar de ver pessoas se dando mal. Então é importante se dando mal. E você, Silvio? Todos nós somos sádicos e masoquistas? A gente tem um quezinho disso ou não? Eu acho que
isso tem a ver de novo com o módulo de energia de cada um. Não é 100% nenhuma coisa. Perde do microfone, Silvio. Então, isso daí está lá no meio lá. Se você quer dar uma palavra essa ou aquela, tanto faz, porque vai de cada momento, de cada situação. Inclusive, voltando, eu acho que eu, você e o Rogério acabamos falando dos próximos 2 assuntos, que é maldade estrutural sistêmica, a gente acabou de falando isso daí, de racismo, ceticismo, discriminação, enfim, pobreza, escravidão, a gente acabou falando isso de uma outra forma, né? Indiferença coletiva, a gente acabou falando, e a gente também acabou falando de maldade natural, de uma forma indireta, né? Quando há intervenções de coisas que não têm controle e algumas pessoas ficam felizes. Por exemplo, a gente falou na preparação do próximo programa que uma pessoa disse que nessa chegada a Brasília aí do deputado aí que teoricamente foi andando, que ficava em hotéis super interessantes no meio do caminho, ou seja, não andava à noite, estava em hotéis legais, que choveu forte e caiu o raio lá tal, e a pessoa disse que foi uma arma, que é o HARP, né? Quem não conhece, dá uma procurada aí, HAARP, que dizem que é uma arma que existe, que é os americanos que a controlam e provocam Ai, meu Deus do céu. problemas no mundo todo, chuvas, tempestades. Aí eu fiquei pensando, será que os caras usaram, então os americanos que controlam isso, eles atacaram o próprio bando deles que eles gostam ali? Estranho, né? E segunda coisa, se o americano controla o HARP, que eu acho que é uma lenda, ele iria deixar essa nevasca no próprio país dele, um país que está com um problema econômico gigantesco, precisa produzir, precisa gerar mais riqueza, ia deixar cidades aí embaixo da neve com problemas sérios? Então, assim, tem umas coisas que não faz sentido, entendeu? As pessoas falam as coisas sem sequer ter propriedade do assunto que ela está falando. Chega um louquinho aí que tem uma didática melhor, fala, a pessoa começa a reproduzir aquilo lá igual papagaio, né? Então é isso. Então a gente acabou falando dessas coisas de uma forma indireta aí no que a gente andou respondendo um ao outro. Mas queria a culpa aproveitar. É sua, Silvio. Oi? A culpa também é sua, do Nicolas ter caminhado todo aquele trajeto. Sua, minha e do Marcelo. Nós temos culpa nisso. Sabe por quê? Por quê? Teve um cara que falou o seguinte, né? Esse cara é humorista, ele é humorista baiano, ele é muito bom. Ele falou, cara, o Nicolas inventou de fazer essa caminhada, primeiro dia de calça jeans. Ele falou, quem é que faz uma caminhada tão longa e vai de calça jeans? Se eu projeto que eu vou caminhar 30 quilômetros, eu vou colocar uma calça de moletom, uma bermuda, um tênis. Eu não queria porra nenhuma. Não, tá entendendo. Aí ele falando assim, que ele tá lá, aí ele andava, passava pela zona dos canaviais, não tem ninguém olhando, entra no carro e já corre não sei mais quantos km. A história dele contando. Aí ele fala, ninguém tá dando atenção, de repente ele começa, aí vem o campo progressista e começa a criticar e começa a cobrar dele. Aí todo mundo começa a ter holofotes. Aí o povo também quer. Aí ele fala, ferrou, agora eu vou ter que caminhar de verdade. Não, foi começando a juntar papagaio em cima do ombro dele, meu amigo. Aí ele falou, aí o pessoal fala, eu vou ter que caminhar. Aí ele começou a sentir dores no pé, teve queimadura, teve cansaço. Aí começou aquele teatro lá, que puta que pariu, aquele ali é uma coisa que eu acho deprimente. Por falar em Nicolas, Silvio, por falar em Nicolas, vamos ao último tema, né? Porque o Nicolas, ele fala tanto de Deus. Qual o último tema? Então, vamos falar já que estamos falando sobre maldades, vamos falar o mal religioso. Muitos pensadores, como Santo Agostinho, definiam o mal não como uma força oposta ao bem, né? Uma contrapartida, mas como uma ausência do bem. Olha que interessante, não é que é mal, ele só não tem o bem naquele cerne. Assim como a escuridão é a ausência da luz. Voltando a Star Wars, né? Star Wars. Né? E aí, nós perguntamos a vocês aí, então, o Rogério Claro e Marcelo Calisto, o diabo existe? Quer começar, Rogério? Eu começo com o Caramunhão. Pode começar, até porque você tem uma opinião legal, porque você é agnóstico, então a sua opinião é bem interessante. Eu sou, para vocês que não sabem, eu sou ateu. Então, não acredito em Deus. Consequentemente,
Entra em cemitério à noite, falo no espelho ali, mulher de branco. Aqui nos Estados Unidos é Candyman. Lobisomem, vampiro. Marcelo, na época que Oi. você estudava no Rio, no primeiro grau, tinha a loira do Loira do banheiro? banheiro. Essa é a pergunta mais importante. Tinha. Né? Ó, Tinha. cuidado que você vai falar. Cuidado. Depois que eu cresci, né, teve loira no banheiro também. Mas, Tá bom. o que acontece? O diabo, eu não acredito no diabo, infelizmente ou felizmente. Eu não tenho esse medo, não tenho essa coisa. Assisto filme de terror também, uma coisa tranquilamente, porque realmente eu não acredito na personificação do mal, diabo, né? Aquele chifrudo que vem aqui com o rabo vermelho, patati patatá. Porém, é notório que o mal existe. E eu tô mais aí para Santo Agostinho. Eu acho que realmente o mal, a força do mal, a presença maligna é a ausência do bem. É a ausência da gente ter caridade pelas pessoas, compaixão, um sentimento de entendimento que todos nós somos humanos, todos nós estamos nessa barca aí viajando pelo universo, planeta Terra, e realmente eu acho que o mal é a ausência do bem. É você, né, nos nossos primórdios, ter conquistado os povos à força, matando as pessoas, escravizando as pessoas, fazendo corrupção e tirando o direito, tirando dinheiro, né, de pessoas que têm acesso a direitos civis. É você, aqui nos Estados Unidos, muito recentemente, na década de 60, gente, aqui os negros não podiam beber água no mesmo bebedouro, andavam em partes diferentes dos coletivos, dos ônibus. Banheiro, Então, banheiro também. Tem um filme muito E com... interessante que se chama Django Livre. Para quem nunca assistiu, vale muito a pena. Django Muito Livre. Ele é um negro que consegue, digamos, a independência do seu senhor e ele anda como um branco, né? Ele pode ter cavalo e tudo, e aí dá um monte de rolo. Mas, enfim, continue. Eu, para falar da escravidão e dos negros, eu diria para vocês assistirem 3 filmes. Primeiro, 12 Anos de Escravidão, um filme maravilhoso, incrível, onde um negro com alforria voltou a ser escravizado. Amistad, que é a história do navio Amistad, que carregou negros aqui para os Estados Unidos. É um filme também, não vou dar spoiler, é fantástico. E um filme assim maravilhoso que chama Selma, que é a cidade de Selma, onde o governador, que era extremamente racista e membro da KKK, para você ter ideia, ele proibiu uma marcha. E essa marcha era simplesmente Martin Luther King, que fez essa marcha pela direitos civis e pelo fim das agressões da polícia, da opressão da polícia à comunidade negra daquela cidade. E na primeira manifestação, a polícia sentou o cacete, cara. Aí o que aconteceu? Ele tornou a repetir a manifestação e essa manifestação cruzaria uma ponte. E naquela ponte, na primeira vez, a polícia sentou o sarrafo em todo mundo. Essa é uma história real. E só que na segunda vez vieram políticos, vieram lideranças religiosas de todos os Estados Unidos apoiar Martin Luther King naquilo. Inclusive, se eu não me engano, o Malcolm X esteve presente também. Malcolm X que tem uma derivação totalmente diferente de Martin Luther King. Enquanto o Luther King queria a conversa, o diálogo, Malcolm X era totalmente diferente. Malcolm X queria a força. E até aqui nos Estados Unidos, por conta do ICE que o Rogério está falando, os Panteras Negras reacenderam aqui nos Estados Unidos, surgiram de novo, defendendo não só os negros, mas os Panteras Negras têm um novo discurso. Panteras Negras sempre foi, na verdade, até eles se denominam partido dos Panteras Negras. Eles sempre foram socialistas,
porque até nas cartas de intenções dos Panteras Negras eles pediam a igualdade, o direito dos negros terem acesso a tudo, e agora os Panteras Negras são muito mais amplos. Eles estão pedindo para todo o planeta, todo habitante da Terra. Então, assim, começamos a falar de demônio e chegamos aos Panteras Negras, um grupo que eu admiro muito mesmo, os Panteras Negras. All power for the people. E eu espero sinceramente que a maldita rede social, a quem eu julgo ser o próprio demônio agora, e a maldita inteligência artificial não leve, eu acho difícil, eu acho que é uma guerra que vai ser perdida, mas eu assim, tenho esperança que não leve a grande quantidade de mentes dessa terra a serem tratados como escravos, que será o tema da nossa próxima live. Você é um escravo. E eu acredito que a gente, como a gente tem esse nosso canal, a gente sempre tem a nossa fala de a gente não quer estar certo, a gente não quer ensinar ninguém, a gente só quer provocar que você pense, que você se critique a gente, tenha a sua autocrítica, faça a sua autocrítica e busque conhecimento. Porque à medida que você amplia seu conhecimento em todos os setores, se você se acha capitalista, vai estudar o socialismo. Se você se acha de direita, vai estudar a esquerda. Eu aposto que muitos de vocês que se dizem de direita, se lerem os princípios da esquerda, vocês com certeza vão se identificar e vão apoiar muitas coisas que estão escritas ali. Então é isso que o nosso programa aqui, nosso humilde programa propõe, que vocês ampliem os horizontes de vocês, abram a mente de vocês. E como diz o Rogério, pensem fora da caixa. Isso é do Silvio, olha isso, eu vou pegando sua... É verdade, mas fora da casca foi do Silvio. O Silvio tem um perfil chamado Fora da Casca, muito bom também na rede do TT, e bem interessante. Bom, quanto à questão de se existe, eu concordo também com vocês, sigo a linha. Eu acho que tem pessoas, mas eu vejo que o mal, ele é uma doutrina do prazer. Vejam bem, você alimenta, você entende, o seu cérebro entende que há determinados atos, determinadas situações tidas pela sociedade como mal, maldade, pode não ser para você. Você sente um certo prazer com aquilo. Então, para mim é uma questão quase que de gestão. Como é que você vai gerir isso daí? Eu tenho o lado sarcástico, eu tenho aquele lado que eu olho e falo, às vezes eu falo para a pessoa, pô, isso aqui eu luto contra não ter sentimentos ruins por ninguém. Então eu acho que a capacidade que você tem de gerir isso daí. Tem gente que deixa o mal fluir, pensamentos negativos fluírem, deixa a inveja ao próximo fluir. Como o Silvio disse, você vai torcer contra uma pessoa que você mal conhece. Você não quer que ela se dê bem, mas você pode lutar contra isso. Há ferramentas, mas certas coisas são muito prazerosas. E você deixa isso acontecer porque você se retroalimenta daquela coisa prazerosa. A pessoa se deu mal, ela tá no chão, ela tá na merda e você tá lá. Por dentro você fala, como é bom ver aquela pessoa na merda. Não sou só eu, tem mais alguém comigo. Então acho que o mal tem muito disso. Esse mal clássico, né, da igreja... Diabo. Ali foi uma coisa, uma construção para você conter a sociedade, conter ali o povo. O povo gosta de lenda, o povo gosta de história, o povo gosta do que é místico. Então você é um meio de você controlar. A igreja usou muito isso. A igreja católica, ela usou muito isso para acumular riquezas, acumular poder e estar diretamente ligada aos reis, entre aspas, a política. A Inquisição usou muito isso. A política do momento, tá? O rei fosse um presidente, então ela estava sempre ali por perto do rei. Havia um acordo entre os reis e falar, olha, você tem que falar que eu sou o rei, que eu não sou uma pessoa normal, eu sou ali enviado, eu tenho algo diferenciado. Então a igreja precisou construir
esse arquétipo de que você vai queimar na chama do inferno, você vai ficar gritando, vai ficar sentindo dor e tal, para ter o medo, para temer, para temer. Tanto é que na Bíblia você tem você tem duas Bíblias, você tem uma onde Deus ele castiga, você tem que ter medo, tem que temer a Deus, né? Olho por olho, dente por dente. Você tem uma situação Sodoma e Gomorra. você tem essa coisa de você ser penalizado. Depois você tem outro livro que você vem na parte mais do amor, de Jesus, perdoando, compreendendo, entendendo a humanidade e tal. Então tá ali, é uma questão de você gerir. Tem dia que você tá puto da sua vida, você tá no trânsito, o cara passou na sua frente, você vai meter a buzina, você quer xingar o cara, você tá louco. E tem dia que o cara vai fazer a cagada aqui, você tá ali, para na boa, tô tranquilo. Então é uma questão de gestão do seu tempo, do seu emocional, daquilo que te dá mais prazer. A mim dá prazer ser uma pessoa calma, ser uma pessoa contida, controlada, viver em harmonia. Para outros não, outros vão ter prazer. Então, rotular essa pessoa, às vezes, do mal é muito complicado. Vou rapidamente terminar aqui falando sobre as grandes tragédias do mundo, os grandes crimes do mundo contra a humanidade. Na Alemanha, os alemães estavam indo para as missas, para as festas, tudo isso acontecendo, e paralelo a isso estava acontecendo, criou-se Auschwitz, toda aquela situação, toda aquela perseguição contra os judeus, a sociedade belga, diante de todo aquele massacre em Ruanda, estavam tomando seus chazinhos da tarde e tal. Vou falar que todo mundo é ruim, mas eram pessoas insensíveis, sabiam o que estava acontecendo, mas o Estado orientou, influenciou e educou as pessoas para entenderem que aquilo dali não é necessário você ter sentimento. Eram só negros morrendo na África. No Congo, né, Rogério? Oi? No Congo, no caso do. Não, no caso Congo, do belga, do Congo. Não, no Congo, no caso do belga, nós temos duas situações. Ruanda também, tá? Era sob gestão da Bélgica. E o do Congo, Marcelo, é o do rei Leopoldo, né? Chamado Leopoldo II. Esse daí, então, ele coloca Auschwitz no bolso. Há números bizarros, que pode ir de 1 milhão de mortos a 15 milhões. E o mundo fala pouco sobre isso. O número mais aceito é 9 milhões. Nós usamos aqui a palavra várias vezes de hipocrisia, de hipócrita. O mundo vive na hipocrisia. Quando isso aconteceu com os judeus, e vida é vida, não importa se é negro, branco, amarelo, o que for, vida é vida, o mundo se abalou muito. Até hoje tem memorial, aquela coisa toda. Alguém já teve uma aula, alguém já viu alguém falando dentro de um coletivo, num bate-papo, alguém falando sobre esse massacre do Congo? Talvez você nunca vá ouvir isso. Não. Massacre de Pol Pot, pode chegar dos armenos pelos turcos. Ninguém fala. Alemães, na ilha do Tubarão, Marcelo, eles tinham. Eu lembro que essa aula foi uma aula do professor meu francês, ele batia muito nisso. Os alemães eles mutilavam as mãos, porque o cara se negava a fazer um certo trabalho, o cara via por um punhado de arroz com farinha. E se ele se rebelasse, ele tinha as mãos amputadas, os pés, ou matavam. E jogado. Quem tinha que enterrar essa pessoa eram os filhos, os parentes. Isso foi um massacre. Isso foi tiro de lado. Ninguém fala sobre isso. Então, e vou falar que os conquistadores espanhóis aqui na América Latina. O que a nossa população indígena, ou eu não vou dizer, não era nem indígena a palavra séria, os nossos locais, nossos nativos na América, eles foram exterminados. Os próprios maias, os incas, os astecas eram imposto. No Brasil, nós éramos... Cortés e Pizarro fizeram a limpa, né? Os conquistadores espanhóis, eles arrebentaram. Sabe o que nós fizemos? Dá para falar que nós somos maus? Não, nós brasileiros fizemos. Nós hoje idolatramos esses bandeirantes. Borba Gato, Marcelo tinha até o apelido de Borba Gato, Borba. O apelido do Marcelo era Borba Gato, onde a gente trabalhava, Silvião. Então, Borba Gato foi um grande assassino. Foi um grande assassino. Matou, dizimou, e a gente tem ele como herói, como desbravador. A história mente. Então, assim, a maldade, ela está muito contextualizada, mas sempre vai ter o poder de influência do Estado.
Quando a gente vê um louco fazendo uma loucura de pegar uma arma, entrar numa sala de cinema e matar aquilo dali, não é só um surto. Ali é um surto conduzido por informações de um determinado movimento e que tem a parte do Estado, sim. Eu tenho muito receio hoje, ainda bem que não aconteceu, espero que não aconteça, de um dia um doido do extremo do país lá, do sul do país, tentar uma loucura caso o Lula seja reeleito. Eu tenho preocupações com isso. Eu tenho preocupações reais, que eu moro no Nordeste, meus filhos estão aqui, de um dia acontecer uma loucura se o Lula for reeleito, um movimento de um doido a tentar contra alguém aí no Sul, no Sudeste, e achar porque o mal do Brasil é o Nordeste. Essa é a questão. O Estado sempre está influenciando para que o bem e o mal estejam na cabeça do seu cidadão. E a live tá top, esse programa, pelo amor de Deus. Aqui a gente vai longe nas conversas. Sigam a gente, deixem comentários. Quer criticar, critique. Quer xingar, xingue. Fala o que você quiser aí, mas deem a opinião de vocês. Silvio, você vai fazer os cortes, colocar para as pessoas pegarem esses contextos, depois falar, preciso ver esses caras falando, esses malucos e tal. É verdade, né, Silvio? Alguém precisa fazer os cortes. E você, Silvio? É uma pessoa para ficar os cortes. Estão me chamando. É verdade. Silvio, e você, Silvio? Você não deixou sua opinião. O diabo, o demônio, sete pele, o coisa ruim, o cramunhão, o 666, ele existe, não existe? O que você acha, Silvio? Já vou responder, já vou fazer minhas considerações finais também, porque o nosso programa aqui está terminando. Para mim, é só uma questão de nomenclatura, que, como o Rogério falou, eu ia falar sobre isso, mas ele cortou minha fala, que era... Isso daí foi implantado pelas religiões para gerar medo e gerar controle. Ok, deu um nome e tal, e aí também confunde Satanás, confunde com Demiurgo, já confunde das entidades, sabe, fazer uma salada total. E aí chama de Lúcifer, que Lúcifer e Satanás são dois seres diferentes, não são o mesmo, mas enfim, o Demiurgo é um terceiro, então os caras misturam tudo, né? Mas tudo bem, não é o motivo aqui, não é sobre religião que a gente vai falar, é sobre o nome dos seres. Eu acredito que, como o mal existe, a gente acabou de falando, que todos têm o seu 1% ou meio ou 99%, eu acho que existem seres que estão com essa quantidade de energia para um lado maior do que para o outro. Então, tipo assim, talvez um ser que seja 99% mal, segundo o que a gente acha que é mal, talvez esse ser possa ser chamado desse nome ou desse outro nome em alguns momentos. Mas eu não acho que exista, talvez, um líder desses caras. Assim como a nossa sociedade existem os líderes de clãs, o clã A, o clã B, ou o clã a religião A, a religião B, que tem os seus líderes, eu acho que na questão da maldade é a mesma lógica. Deve ter um grupo que segue, por exemplo, um cara que perpetua as maldades. E aí esse cara é o líder daquele clã, que pode ser chamado de A, de B, de C, qualquer um desses nomes aí que você deu, ou para mais ou para menos, entendeu? Existem alienígenas malvados, Silvio? Você acha que existem eu acho que a gente está falando de seres, não importa se é humano ou não é humanoide, é a mesma coisa, entendeu? Mas você acha que essas raças, tem um conceito que quanto mais evoluído, menos mal você tem, mas de novo, meu conceito é energia isso. Então o cara pode ser 99%, mas se ele for 1% e concentrar muita energia naquele 1%, ele vai fazer uma maldade que para nós é uma atrocidade total, como destruir um planeta para salvar o dele. Ele vai ser o astronauta lá no planeta dele, salvou o nosso planeta e destruiu uma outra civilização, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem sim em níveis diferentes. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero evoluir, agora vai vir a era de aquário, nós vamos evoluir, já estamos na era de aquário, esse monte de coisa aí. Cara, a gente vive hoje no Ocidente, no mundo capitalista. Capitalismo é gerar desigualdade social. Gerar desigualdade social é onde uns poucos vão ter muito e muitos vão ter pouco. Então, você quer ter a sua empregada doméstica sem maldade, quer ter o seu carpinteiro, o seu garçom, você vai pagar uma remuneração para ele pelas horas que ele vai te oferecer de trabalho num valor menor. Você nunca vai querer pagar o que você ganha como CEO, como presidente da empresa. Entendeu? Porque se você pagar isso para ele não deixa de ser o que você queria. Entendeu? Então, existe essa desigualdade social. Então, assim, enquanto existir isso no mundo, seja socialismo ou capitalismo, a gente não vai evoluir como sociedade. É básico, entendeu? Vai ter uns interesses daqui, os interesses dali,
tudo bem, não vai evoluir. Quando não existir mais esse negócio de eu precisar fazer um trabalho e ser remunerado em espécie para poder comprar um carro, uma casa, ou comprar um computador ou uma câmera nova para fazer a live, enquanto existe isso, cara, não vai existir esse negócio chamado maldade ou bondade, em proporções diferentes. Então, e você acha que tem energias? Você acha que existem seres que se alimentam de uma energia negativa? Claro que isso existem. Quem de nós que está nos assistindo agora, ou vocês dois, não entrou em um ambiente, numa festa, numa balada, na casa de alguém, falei, nossa, cara, que tá pesada, sensação ruim, pesado. Aí você pode falar de energia, o que você quiser chamar de nome. Não tá legal. E quem também de nós já não entrou, falou, caraca, eu queria ficar aqui para sempre, forever. Tá sensacional esse lugar aqui, cara, que porra, que frequência. Gente legal, tal. Então, assim, você tá vibrando naquele lugar, ou para um lado ou para outro, e você sente isso, entendeu? Quem nunca chegou perto de uma pessoa e falou, nossa, eu não quero nem ficar perto daquela fulana ou daquele fulano. Muito, tenho muito isso. Muito, entendeu? Todo mundo tem essa sensação. Um pouco, uns mais, outros menos, entendeu? Aí você vai num lugar assim, esse final de semana eu vou viajar, eu vou numa cachoeira. Aí você tá lá e fala, nossa, que lugar, estou contemplando todo, que lindo. Aí você vai, muita gente, eu tô falando, eu moro na maior cidade da América Latina, e vocês já moraram aqui, vocês sabem, eu não suporto São Paulo, é horrível, aquela vida paulista, aquelas pessoas tudo louca e tal. Se a pessoa tiver necessidade, ela mora em São Paulo, vive em São Paulo durante anos. Se ela precisar morar, ela vai morar. Se ela precisar morar em Nova York, ela vai morar em Nova York. Se ela precisar morar no Alasca, ela vai se adaptar e morar no Alasca. Nós, seres humanos, somos os seres adaptativos. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa que a gente falou lá, por que essas pessoas apoiaram aquele ditador ou aquele outro, ou não fizeram nada? Porque, por exemplo, a gente, como brasileiro, a gente se queixa que, o governo tal, aí principalmente uma turma aí que é de um lado que usa azulzinho, e eu tô de azul, fala assim, mas esse sistema desse judiciário X manipula isso e isso. Ué, e você não faz nada? Alguns países como França ou Argentina, você tá dois. Quando acontece alguma coisa que o povo não está certo, eles vão para a rua, quebram tudo, que não é o certo, mas eles vão. O brasileiro tem síndrome de cachorro molhado, desculpa falar. O americano também vai. Entendeu? Vai. Aqui a gente fala, reclama, vai para a rede social, propaga um monte de videozinho fake, alguns verdadeiros, fica compartilhando com um monte de gente, que esse daqui não sei o quê, esse daqui tem direito, esse daqui, a mulher desse advoga para esse, que é amigo daquele, que é parente daquele, que é casado com aquela outra. Tal. E não faz nada. E reclama do sistema. Não se candidata para mudar o sistema, entendeu? Não muda. Ou quando se candidata, entra lá e aceita o jogo. Mas se eu não fizer nada, vão matar eu e a minha família. Então por que você entrou nesse negócio e fica reclamando, entendeu? Então, acreditar que nós temos os governantes que merecemos, a gente vive na mesma frequência também, entendeu? Os governantes são reflexo do povo, eu também acho. Exatamente, é espelho, cara, é espelho. Eu estava falando para uma pessoa hoje que conversou comigo, uma pessoa que tem pós-doutorada, graduada, super, super inteligente essa pessoa. A gente estava falando assim, enquanto a gente tiver modelos como o nosso de política, é isso, porque a empresa dela vendeu para uma prefeitura X e a prefeitura deu um calote nela de 10 milhões. Você acha que o político vai ser preso que fez uma licitação e deve 10 milhões? Não vai ser preso, não vai acontecer nada. Vai empurrar com a barriga e vai virar precatório. Aí eu falei assim, seria legal como na Noruega, que o cara geralmente vira político, depois que ele passou toda a vida dele em iniciativa privada, já está aposentado, ele fala, agora eu quero devolver para a sociedade o que eu consegui tirar daqui, eu quero ajudar a sociedade como coletividade. É um pensamento diferente. Aí você fala, eles são mais evoluídos. Não é uma questão de ser mais evoluído, eles estão certos, a gente que está na frequência errada. Eles estão vibrando uma diferente. Aí o cara entra lá no ônibus. Um professor ganha o mesmo de um senador. Então, aí o cara entra dentro do ônibus, do trólebus, do metrô dele, ele entra lá e desce na prefeitura e assume a posição de prefeito. Ele não é aqui, a gente idolatra o prefeito. Nossa, eu tirei foto com o prefeito, olha que legal. Cara, ele é o nosso funcionário. E a gente trata ele como superior a nós. Tá errado. Tá errado. Todo funcionário público é nosso funcionário. Nós demos a ele o direito de ir lá fazer algumas ações para benefício de todos. E a gente trata o cara como sendo superior a nós. Chega um policial e fala, não, sim, senhor. Como se o cara fosse superior. Ele está lá pela ordem, pelo bom estado. Mas a gente trata o cara como se ele fosse superior a nós. E não é. Ele é o nosso funcionário.
A gente paga para ele estar ali. Então, assim, é uma inversão de valores. As pessoas estão esquecendo isso. Então, só para fechar, sobre mal e bem, eu acho que é uma quantidade de energia. Então, por isso que tem pessoas que, infelizmente, na minha visão, fazem coisas horrendas e não sentem nada. Ah, mas então ele é um psicopata. Já foi provado quimicamente que o cérebro dele não sente nenhum efeito. Porque para ele é apenas um módulo de energia. Ele só está vendo como canalizou aquela energia para lá, fez aquilo que ele achou que era irrelevante ou não e fez. Entendeu? E eu acho que tem gente que se beneficia disso. Eu vou responder o Rogério no que ele perguntou sobre alienígenas, né? Existe um ufólogo chamado Corey Goode aqui nos Estados Unidos. Ele afirma que ele tem contatos com entidades extraterrestres. E aonde eu quero chegar com extraterrestre com o tema maldade? Ele afirma que existem 200 entidades. Isso, inclusive, a gente vai falar na nossa próxima live. Disso aqui tudo não ser uma realidade, a gente está vivendo uma Matrix. Corey Goode afirma que existem 200 entidades aqui, vivendo em simbiose com a humanidade, e eles, de uma certa maneira, alteram a realidade que vivemos, porque eles se alimentam do nosso sentimento negativo, da nossa frustração, do nosso ódio, e de tudo de ruim, de maldade que nós temos. Esse é o alimento dessas entidades. E o interessante é que isso pode ser linkado ao espiritismo, coisa que a gente não falou aqui, com espíritos obsessores, a entidades que projetam a negatividade na gente, essa frequência negativa, e sugam essa energia, porque isso faz parte da vitalidade dele, sugar essa nossa energia negativa. Né? Eu queria mandar uma mensagem. Não, pode falar, Silvio. Pode falar. Tem até um que é muito forte, que eu não vou falar o nome ainda, podemos falar na próxima live, que aparece em várias religiões, como vários nomes diferentes, mas é o mesmo ser, que está passando um perrengue aí, segundo dizem os especialistas, porque as pessoas estão deixando de orar para ele. E ele está ficando em frangalhos, assim, energeticamente falando. Então ele está fazendo, quando ele gera guerras, gera conflitos, é ótimo, porque daí você vai lá, você está sendo atacado, você fala, Senhor, me ajuda, ou coisas do gênero, não importa a divindade que você adore, e aí você está mandando energia para quem? Para esse cidadão. Então ele vai sempre gerar isso aí, como a Marcelo falou, ódio, rancor, depressão, e tudo isso. Você pode ver que a gente tem vários programas de TV que inspiram ou mostram para a gente ser isso, entendeu? Assim, tem um que me chama muita atenção, que não sei, deve passar nos Estados Unidos também, não sei se não passa mais, só passa aqui, chama Vanderpump Rules, regras da Vanderpump, né? Ela é uma sociedade que mostra ela com os funcionários e as regras que ela tem de funcionário. Aí mostra os conflitos do funcionário, o cara que pilota o barco com a garçonete, assim. Aí você fala assim, mano, como é que a pessoa vai assistir um troço desse? Para gerar a tensão entre as camadas da sociedade, né? E é isso. Vai lá, Marcelo. Eu queria finalizar. Vocês dois, seus pífios e patéticos, vocês não compraram o livro 1984 que eu sugeri a vocês. E hoje, no decorrer dessa live, me veio 2 livros, né, para sugerir para nossa audiência e para sugerir a vocês também, seus incultos burros. Leiam A Lista de Schindler, o livro, não o filme. O filme foi adaptado do livro, e o livro mostra muito sobre a influência alemã na Polônia, na Ucrânia, e fala muito isso que o Rogério falou, que às vezes, mesmo estando sob domínio de outra nação, pessoas daquele povo, daquela etnia, trabalharam contra o próprio povo. Isso aí que a galera aí do Brasil, que apoiou as sanções aí também, a gente pode fazer um livro de vocês aí, hein? A lista de Eduardo, de repente, pode ser. Outro livro para vocês lerem. As Veias Abertas da América Latina. Um livro fantástico. Esse é um livro que eu li quando eu era adolescente. Eu tinha um professor comunista que fez eu ler esse livro, e esse livro basicamente fala sobre o Cortés e Pizarro, de todas as atrocidades que eles fizeram com os povos indígenas aqui da América Latina, de como a América Latina foi colonizada erroneamente, extrativamente, né? Era basicamente o extrativismo aqui, que eles queriam, o ouro e as riquezas. E assim, como vocês falaram, foi um de vocês dois, não me recordo quem,
as pessoas não falam sobre alguns crimes, né, algumas barbaridades que a humanidade cometeu, e essa é uma barbaridade, e ela está nesse livro, As Veias Abertas da América Latina. É isso, meu povo. E aí, Silvião, finalizaremos? Senhores, obrigado mais aí por nos assistir. Compartilhem o vídeo, façam críticas, sugestões e vamos em frente tornar esse mundo melhor para nós mesmos, né? Um abraço. Exatamente. Um abraço. A próxima live, a live mais louca dos entusiastas. Chapéu de... Nada disso é realidade. Chapéu de alumínio. Nada. Tudo que você está vendo é mentira. Este perfume é mentira. Eu sou mentira. Silvio é mentira. O celular é mentira. O Gemini é mentira. A caneta é mentira. O nome então, no Serasa não é mentira. Só para falar para vocês, tá? O nome no Serasa continua. Abraço. Tá no varal. Alô, pessoal. Seu nome tá no varal. Um abraço, gente.